Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro, estamos na sexta semana do Tempo Comum e vamos meditar nesse momento na palavra do Senhor que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje talvez um momento formativo na comunidade dos discípulos. Estão na barca e Jesus começa porque ele está vindo de alguns embates com os mestres da lei, com os fariseus, e ele começa a querer formar os seus discípulos e ele usa uma imagem, na verdade, uma metáfora, que ele fala para que os discípulos tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Com toda certeza, os fariseus não eram padeiros, no fim, mas aqui ele está dizendo o quê? Que os fariseus, até mesmo por anunciarem coisas boas, por ensinarem a lei, mas o fermento. Nós percebemos que quando numa receita, o fermento é a menor porção, Nós temos 1 litro de leite, não sei quanto de farinha, e o fermento é uma colher de chá. Em proporção, é a menor coisa, mas ele é o que é responsável por fazer crescer. Ele tem um potencial, uma díname, Em grego a dínamo, uma potência, uma força, e toma toda a massa. Aqui Jesus está falando: cuidado, que às vezes nós já temos, mas quando demos uma pequena brecha para aquilo que muitas das vezes é o fermento dos fariseus. E em outra passagem, e nós meditávamos há dias atrás, Jesus falava da hipocrisia, da incoerência, da dualidade, da manipulação, muitas das vezes até mesmo da palavra de Deus para benefício próprio. E queridos irmãos, amadas irmãs, esse é um exercício que, principalmente quando nós começamos uma caminhada com Deus, que temos que pedir o Espírito Santo e por isso que devemos ser acompanhados, buscar um acompanhamento, um direcionamento espiritual, buscar sempre estarmos em dia na visita ao confessionário, na comunhão e principalmente no serviço. Muitas das vezes a gente se engana que escolhendo uma rotina na nossa vida espiritual, eu rezo nessa hora, tudo, faço essa realidade. Tem pessoas que acham que tendo coisas fixas eu vou estar prevenido de todos os males, tudo. Mas não é assim. A vida espiritual tem tudo isso, mas ela é uma realidade cíclica, ela é uma realidade de movimento, de vida. E não é somente quando temos coisas fixas, mas nós temos sempre que estar exercitando na vida. É uma realidade existencial. Por isso que é muito importante o serviço, mas não o serviço sozinho, acompanhado de uma vida sacramental. Mas a vida sacramental, ela tem o seu grande pulso se ela, de fato, ela é vivida pessoalmente na vida de oração, no acompanhamento espiritual. Como é importante, queridos irmãos e irmãs, o acompanhamento espiritual, porque essas realidades, as brechas que muitas nós damos para que o fermento dos fariseus entre na nossa vida, nós reconhecemos porque tem coisas que somos cegos em nós mesmos.
que estão muitas das vezes veladas em nós. E no acompanhamento espiritual, essas coisas elas vêm à tona e aí nós podemos com clareza, nós podemos muitas das vezes com objetividade crescer e cuidar da nossa vida espiritual, da nossa maturidade em Deus. Por isso, nesse dia que o Senhor nos concede, peçamos ao Senhor essa clareza, que Ele ilumine aquilo que ainda está escuro em nós e que possa nos dar graça de cada vez mais crescermos numa coerência de vida, buscarmos cada vez mais apresentar e deixar que o Senhor alcance as dualidades, as realidades que ainda precisamos amadurecer, que nos desnudemos diante do Senhor e que Ele possa cada vez mais nos fazer crescer em santidade. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.